Trajetória te convida a conhecer um pouco mais sobre a história do vereador Gabriel Aguiar, do PSOL, um político jovem de apenas 28 anos de idade, ativista na área ambiental, esportista engajado em movimentos sociais. O parlamentar é o caçula de 3 irmãos, filho da professora Hermínia e do administrador Lourival, ou Zito, como é mais conhecido. Eu nasci aqui em Fortaleza, no Ceará, lá no bairro Jacarecanga, no centro. Cresci ali na frente da Praça do Liceu, andando de bicicleta, brincando. Brinquei muito com meus primos também, colegas da escola, E lá eu cresci, acho que até uns 6 anos de idade, foi lá que eu morei e estudava ali no Colégio Nossa Senhora das Graças, que ficava lá pro bairro de Fátima também. Mas antes dele estudei na Escola Vila, que é uma escola ambientalista, Ainda é a mesma diretora hoje, que é a professora Fátima Lima Verde, que até hoje a gente tem muito diálogo e ela está com a gente nas várias causas ambientais aqui do estado. Eu sou o caçula, tenho mais 3 irmãos, É o Pedro, o Yuri e a Lara. O Yuri e a Lara por parte de pai e o Pedro, mesmo pai, mesma mãe. O Pedro é o mais próximo, que é o que cresceu comigo em casa, E os outros também eu tenho uma proximidade, um diálogo constante, que são bem mais velhos, O Yuri e a Lara, acho que deve ter aí uns 15 anos a mais do que eu, Então estão bem à frente, assim, na idade, Mas tenho um convívio com todos eles, inclusive esse fim de semana agora eu encontrei com eles, Então cresci nesse convívio com os irmãos, com os primos também. Tenho 3 primos bem próximos também aqui na cidade e a gente cresceu nesse espaço. Eu lembro muito tanto da pracinha, que tinha perto de casa, que era essa pracinha do Liceu, quanto também bem na frente de casa tinha uma sorveteria, a sorveteria Castelinho. Essa sorveteria era o auge, quando a gente ia para lá, ia geralmente com o meu irmão, com a família, a gente ia lá tomar esse sorvete, andar na praça, andava de bicicleta nessa praça também. Então foi onde eu aprendi, inclusive, a pedalar. O meu principal veículo hoje, quando eu estou só, é a bicicleta ainda. Então ficou muito essa memória dessa praça, do Liceu e das atividades que tinham lá. Foi onde eu comecei o esporte também. O meu primeiro esporte foi a capoeira, que também foi nessa praça, ao lado da Praça Liceu. Aí comecei com uns 4 anos, 5 anos a capoeira e depois migrei para outros esportes, karatê e companhia. A genética é forte e explica muito sobre o perfil do parlamentar. Paixão por aprender, por ouvir, por aprender, por ensinar também. Quando eu tenho alguma coisa para ensinar, eu gosto demais também, que acho que é algo que ela aí, com mais de 30 anos de sala de aula, me ensinou ao longo da vida, E do meu pai, acho que um engajamento socioambiental, político, que é algo que ele sempre teve também. Acho que muito me inspira a luta que ele teve pelos nossos direitos de votar, de ter uma democracia, de não ter um regime autoritário aqui no Brasil. Eu acho que isso tudo me inspira a lutar e a estar vinculado com essas pautas que a gente acredita, Gabriel lembra que ainda estava na primeira infância quando ganhou da mãe uma coleção de vídeos sobre natureza e animais. Isso no tempo das fitas VHS. E aquela coleção deixou o pequeno Gabriel totalmente fascinado. Na época era só aquelas fitas cassete, Não tinha ainda internet, não tinha ainda nada disso. E aí eu ganhei da minha mãe uma coleção grande de fitas cassete, aqueles documentários, animais do rio, animais noturnos, serpentes de não sei aonde. Aí eu assisti aqueles documentários, minha mãe, professora, ia me explicando também. E aquilo foi desenvolvendo uma paixão por essa biodiversidade silvestre, Essa riqueza de animais que a gente tem, e eu nunca vi aquilo, Porque eu nasci numa cidade, Então, quando eu comecei a ter a oportunidade de ver alguns desses animais nas serras, no sertão, aquilo me encantava, E aí acho que daí começou esse apreço pela natureza e que se complexificava quando eu via a interação social, tanto aqui no espaço urbanizado, quanto no interior, no sertão, com as agruras, que tem aqui no nosso semiárido, Mas Hermínia pontua que mesmo antes disso, Gabriel já demonstrava interesse no assunto. Eu fiz isso para ele, para a criança, o Gabriel, ele e o Pedro, mas acho que um pouco por mim também, sabe? Eu costumo brincar e até digo para algumas pessoas que eu sou uma bióloga frustrada. Talvez me realizei no Gabriel. Mas assim, eu nunca pensei em fazer biologia. Embora eu eu sempre tive uma predileção muito grande por biologia, principalmente pelos assuntos ligados ao mundo animal.
Então, porque eram crianças, né? E normalmente, de modo geral, na educação de uma criança, a gente oferta, né, esse conhecimento sobre a natureza, sobre o mundo animal. E eu não ofertei isso só para o Gabriel, eu ofertei para os dois. Só que eu percebi um interesse muito grande dele por esses temas, né? Além dessa coleção de vídeos, né, eu lembro que a gente também... Eu comprei aqueles animaizinhos, né, pequenininhos de brincar, e as pessoas se surpreendiam porque ele ainda muito pequeno, ele conseguiu memorizar nome, uma quantidade assim exorbitante de animais, de nome de animais. Alguns até era engraçado que ele não sabia nem pronunciar direito, como por exemplo, antílope, né? Ele era tão pequeno, mas ele sabia o nome dos animais comuns e foi aprendendo esses outros nomes. Ele sempre gostou muito. Claro que eu incentivei, mas em nenhum momento eu incentivei o Gabriel, vá fazer biologia ou você vai ser biólogo, de jeito nenhum. Isso aí foi dele mesmo, né? Meu incentivo foi com relação às questões da natureza, dos animais, etc. O Gabriel teve a sorte, né, de ter uma mãe que era dos livros, né, e com 2, 3 anos de idade ele já tinha uma pequena biblioteca em casa, uns livrinhos para ele brincar, né? E teve também a sorte de ter um pai ativista, né? Assim, porque se eu, por um lado, como geminiano, era administrador de empresa, né, trabalhava em empresa, depois é que eu fui trabalhar em ONG, né? Então eu tinha aquela vida empresarial e em paralelo, né, tinha uma vida política, digamos assim, com sensibilidade social, etc. Então depois de um tempo, quando já o Gabriel começou a crescer, eu já tinha deixado a vida empresarial e tinha passado até uma vida de organização não governamental. Por sinal, era uma ONG ligada à agroecologia e agricultura familiar, né? Então o Gabriel, ele já pequeno, ele via as coisas da agricultura familiar e ainda a agroecologia, né? Que a gente, nessa época, ninguém nem usava muito esse nome, usava de tecnologias agrícolas alternativas, né? Então tínhamos programa de tecnologia agrícola alternativa, que redundou hoje na agroecologia, né? Então era isso. Então ele, bem pequeno, ele já mostrava uma característica que o diferenciou, a meu ver, de todos os outros, que era a capacidade que ele tinha de estudar, de sentar e ler, e a capacidade que ele tinha de fazer as coisas. Ele ia para a rua, né? Ele se comunicava com as pessoas, então ele tinha muita habilidade para estudar e muita habilidade para se comunicar. Já pequeno, com 8, 10 anos de idade, né? Então, e essa característica ele foi desenvolvendo já na faculdade também. Então, o grande diferencial dele ficou assim, que ele era um homem dos estudos, da ciência, né? E era um homem da prática, né? Então, ele foi indo e vai vendo. Às vezes, o filho da gente segue mais o que ele vê do que o que ele ouve, né? Mas, no meu caso, eu não sei o que é que ele seguiu, porque tanto falava como fazia, né? Porque eu também tinha uma militância, né? Acompanhar os trabalhos do pai em viagens pelo sertão e também pelas serras cearenses só aflorou a sede por conhecimento nessa área ambiental. Quando ele pequeno, a gente sempre que podia saía para o interior, né? Aí já tinha o programa 1 milhão de cisternas, de placas, né? Que eu trabalhava nesse programa também, né? Eu já fui da ANA, Articulação Nacional no Semiárido Brasileiro, que coordenava em nível nacional de todo o semiárido, coordenava o programa 1 milhão de cisternas, que depois o governo federal até encampou, o MDA, né? Mas antes era só trabalho das ONG, e a minha ONG construía cisterna, né? E quando a gente passava, eu dizia com orgulho que havia essa cisterna, a explicar para o Gabriel o que era e tal. E ele sempre perguntava e eu explicava e tal. Então ele foi sempre se interessando, né? Eu não achava que o interesse dele ia ser tão grande, nem que ia dar no que deu, né? Mas ele se interessava. E também não podemos deixar de lembrar o colégio dele, que ele estudou no colégio da Escola Vila, que era um colégio ambientalista. Então ele aprendeu a ler praticamente numa escola ambientalista,
na Escola Vila, né? Então ele já tinha isso quase, né, da primeira infância mesmo, né? Que ele foi crescendo, né? Então ele já veio da Escola Vila, depois foi para outra escola, depois via o trabalho dessa ONG, né? Que construía cisterna, tinha o consórcio do algodão, né? Que ele se preocupava em ver como é que se plantava um algodão agroecológico, consorciado com feijão, milho, gergelim, né? As fileiras, como é que se plantava. Isso tudo aí eu ia mostrando e ele se interessava, né? Já pelo plantio, né? Como fazia a colheita, o não uso de agrotóxicos, né? Como era difícil conseguir fazer, mas tinha. Em vez de usar o agroecológico, o veneno, para matar o algodão, o piolho do algodão, né? A gente fazia, catava o piolho, mas não botava agrotóxico. E o algodão sobrevivia, né? Então todo esse processo, né, de evolução até da técnica agroecológica, né, ele foi acompanhando a evolução, né? Aí se interessou no vestibular pela biologia. Muitos anos depois, Gabriel acabou inevitavelmente se formando em biologia. Se tornou mestre em ecologia e recursos naturais pela Universidade Federal do Ceará, a UFC. Desde aí dos 7, 8 anos eu já tinha vontade de ser biólogo, né? Quando eu via esses documentários, esses filmes, e eu perguntava para minha mãe o que era aquilo, aquelas pessoas estavam ali, ela me dizia que eram biólogos, né? Então eu acho que aí por volta dos 7 anos eu disse, então é isso que eu quero fazer, né? E aí a vida inteira, nunca mudei, ainda tive ali um interesse em determinado momento pela psicologia, pela comunicação, mas ficou sempre a questão da biologia. E quando cheguei ali no ensino médio, eu tentei entrar, né, na graduação em biologia, deu certo na UFC. E a minha vontade, quando eu entrei, era focar tudo em ser um cientista, em descobrir coisas novas, né, em fazer ciência. E eu não sabia que isso tudo ia ser revirado, né, com as lutas sociais, populares, né, com as causas que demandam nossa ação, né? Então se me perguntassem ali no final do ensino médio, começo da graduação, se eu imaginava que iria estar hoje como vereador ou na política institucional, eu nunca imaginaria, né? Imaginaria que eu iria seguir no laboratório, no campo, nas pesquisas, né, nas universidades, e isso foi desviado, né, com esse chamado político, né? Nós estudamos, nós lemos, nós nos informamos, a gente tem um certo prazer pela aquisição do conhecimento, né? Então eu sempre tive isso, claro, isso é normal no perfil de uma professora. E o Gabriel também tem, ele tem vamos dizer assim, um espírito de pesquisador, né? Ele se tornou um pesquisador pela universidade, pela academia, pela formação acadêmica, mas ele sempre teve, empiricamente, vamos dizer assim, desde criança, esse olhar investigativo de querer saber, de querer descobrir. Eu até brincava muito que o hino dele era aquela música da Adriana Calcanhoto, né? Que ela diz no refrão, o Gabriel, que é o filho dela, mas é o Gabriel que queria saber os porquês, né? Por que a chuva cai, por que o sol o céu é azul, etc. Esses porquês. E teve uma época que eu brincava com ele, chamava ele de Gabriel e por quê? E por quê? Como ele pronunciava pequenininho, e por quê? Né? Porque ele sempre queria saber, a gente explicava uma coisa, ele dizia, e por quê? Então ficou essa brincadeira e eu dizia que a canção era o hino dele naquela época. No próximo bloco, vamos entender melhor como a carreira de biólogo desaguou na política. Ativista nato, Gabriel Aguiar foi eleito vereador em 2020 com quase 10 mil votos. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos.
Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais. O trabalho dos vereadores está em toda a Fortaleza. Eles traduzem a sua voz em leis municipais que fazem a cidade acontecer e se desenvolver. A informação do valor por quantidade do produto nos supermercados é lei da Câmara Municipal para garantir os nossos direitos. Quando a gente coloca o nosso carro no estacionamento, tem uma lei para proteger nossos direitos. O meu filho tem deficiência e teve prioridade na vaga da escola, garantida por lei municipal. O meu atendimento preferencial em todos os caixas também é trabalho dos vereadores. É lei. Uma cineminha também é garantida também pela lei municipal. E o nosso meio ambiente está protegido com uma lei municipal que proíbe as queimadas. O trabalho do vereador é construir uma Fortaleza de todos. Uma cidade melhor pra gente viver. O Cocó sempre será um lugar especial para Gabriel Aguiar. Quando ainda era estudante de biologia, ele participou do protesto pela preservação do parque e contra a derrubada de árvores para a construção de viadutos. Ficou acampado por mais de 80 dias. A minha ideia era de estar ali num laboratório, como um operário da ciência, né, publicando, descobrindo coisas. Só que logo no início da minha graduação já teve um momento muito marcante, foi ali em 2013, né? Então tiveram aquelas marchas de julho, né, muito grandes, e logo em seguida teve a ocupação desse parque aqui que a gente está, né, o Parque do Cocó. Existia um projeto de derrubada, né, de mais de 300 árvores. Eu vi na internet, né, na época eu estava começando o Facebook, né, depois do Orkut, e vim para cá, eu não conhecia ninguém, peguei o ônibus, vim, desci aqui, e vi aquelas pessoas, algumas árvores já derrubadas, e fiquei, né? Então ficamos ao todo 83 dias aqui, eu dormia e acordava aqui nesse parque para evitar que derrubassem essas árvores, né? E nesses 3 meses de ocupação, eu passava as noites aqui e de dia ia para a faculdade, né? Então eu trazia da faculdade as tarefas, os livros para cá, para a mata onde estava ocupado, e ficava misturando tanto o que eu aprendia da ciência quanto as pressões que a gente tinha aqui para conseguir proteger a área. E aquilo foi moldando minha cabeça para eu entender que é uma complexidade, né? Ao mesmo tempo que eu estudava a biodiversidade na sala de aula, vinha para cá e tinha uma ameaça de degradação, né? Então eu fui vendo que essas coisas precisavam estar juntas. E assim não voltei mais atrás, né? Todas as disciplinas, toda a graduação, os estudos, pesquisas, eu fazia, e quando eu saía da universidade era a luta social. Daqui do Cocó foi para vários outros parques, várias outras pautas, né? Não só em Fortaleza, mas no estado. E sempre as comunidades, os movimentos sociais e a academia caminhando juntos, né? Então, daí foi um ponto sem volta, digamos assim, né? Fiz a minha graduação com pesquisa em ecologia, depois fiz um mestrado com ecologia e recursos naturais, estudando isso também, essa interação com as cidades, e na luta social. Foi assim que o ativista percebeu que precisava fazer ecoar a sua voz. Gabriel Aguiar conta que foi trazido naturalmente para o mundo da política. Eu e uma meia dúzia de amigos, a gente disse, não, a gente tem que disputar esse espaço, né? A gente tem que conseguir uma cadeira, tem que trazer essa força institucional para essa pauta, porque senão a gente tem muita preocupação com o que pode acontecer. Então foi assim, e aí no final do meu mestrado lançamos nossa candidatura, né, a Fortaleza Verde, e nessa candidatura a gente colocou a pauta do meio ambiente, do ambientalismo popular, né, da defesa das comunidades, dos pescadores, povos tradicionais, da luta pela transição energética e a preservação dos ecossistemas. E conseguimos, né, ainda bem, com muito apoio da sociedade, uma campanha sem recurso, né, conseguimos entrar e iniciar nosso mandato. Para a família, uma grande surpresa. O meu pai, ele vem de um engajamento já da vida dele de muitas décadas, né? Lutou contra a ditadura, foi preso político, já vem de uma tradição de militantes, né? de progressista, de direitos sociais, ambientais também, porque atuou por esses 30 anos nessa ONG, o SPLA, né? Então já tinha essa atuação, né? E aí, quando eu falei de imediato, né, para ele, ele até estava me pedindo apoio para um amigo dele, queria se candidatar, e eu falei, apoiaria muito, mas eu tenho uma notícia, eu vou me candidatar.
Aí foi numa ligação, aí primeiro ele estranhou, achou que podia estar sendo precipitado, né? Me questionou, disse, não, acho que talvez você está... não é o momento ainda, peraí e tal, mas depois quando viu que era uma coisa séria, né, e que a campanha foi crescendo e ficando mais bonita, e acho que se empolgou também e somou forças, né? E a minha mãe também foi muito semelhante, né? Primeiro vem, claro, uma preocupação, né? Eu estava num processo acadêmico, né, terminando o mestrado, iria tentar o doutorado e por aí vai, e aí ir para essa outra tentativa de conseguir esse fortalecimento para a pauta, né, causa um grande estranhamento, né? Mas também, de imediato, passou pouco tempo, já aceitou e virou, acho que, das mais engajadas na campanha, né, que foi minha mãe, se dedicou muito nas duas, né, que nós já tivemos. E acaba que é um entusiasta do mandato, acompanha todos os dias as redes sociais, os projetos, as pautas, está nas reuniões, vai para os diálogos, né, traz gente também para perto e como é uma professora, né, tem um diálogo com centenas de pessoas sensíveis a essas causas, né. Então acabou que viraram dois grandíssimos apoiadores, né, tanto do mandato, das lutas, das causas, né, e hoje dão um grande suporte para esse enfrentamento das pautas justas que a gente tem que fazer, né. Foi outro susto. Aliás, o Gabriel me deu muitos bons sustos, né? Muitos bons sustos. Esse foi um dos bons, né? Dele se candidatar a vereador. Mas eu ainda nessa altura o tinha como ainda o intelectual, prioritariamente. Porque ele já estava no mestrado de ecologia, né? Ele já tinha defendido o trabalho dele de término de curso com louvor, que inclusive foi daqui também do Parque do Cocó, né? Então ele já era biólogo e estava no mestrado. Então o que eu achava mais era que ele tinha que concluir o mestrado, né? Então aquilo me assustou. Mas mesmo assim, ele se candidatou e concluiu o mestrado. Ele conseguiu essa proeza, né? Ele fez o mestrado, né, em Ecologia e Desenvolvimento Social e se candidatou e ganhou. O pai do vereador é anistiado da ditadura militar e bastante engajado nos debates sociais, mas isso não fez com que ele encarasse com mais naturalidade. Aos 17, 18 anos, já era um ativista contra a ditadura militar, né? E assim fiquei até 1970, que foi aquela época do pega-pega, todo mundo foi preso, eu passei um ano na cadeia, né? Mas foi bom porque aprendi muita coisa também, né? E passou e assim eu fui, 21 anos de resistência, né, à ditadura. Aí depois apareceu a anistia, em 79, né, e tal. Então isso tudo, o Gabriel ainda menino, ele já prestava atenção, né? Não que os outros filhos não prestassem, né, meus outros 3 filhos, que eu tenho 4, ele é o mais novo, né? Mas o Gabriel sempre era mais atento, né? E sempre era mais sociável, mais conversador e tal. Então, e depois de 79, quando da anistia, né, aí teve aqueles movimentos paredistas, né, o aparecimento do Lula como sindicalista, as greves do ABC e tal, até foi indo 80, até que o Gabriel, quando ele já tinha uns 17 anos também, por coincidência ou não, mais ou menos a mesma idade que eu tinha, Gabriel começou a mostrar um interesse maior pela política, né? E expressou isso muito quando estava para entrar na faculdade, que houve uma grande mobilização aqui da ocupação do Cocó, aqui onde nós estamos, né? Porque eu construí esse viaduto que hoje está feito, então todo mundo começou a acampar aqui no Cocó e ele veio. E era perto da casa dele e ele passou a todo dia vir para o Cocó. E aí ele, de uma hora para outra, ele virou um ativista político, né? A coisa assim de 2, 3 meses, né? Eu até me surpreendi, me preocupei, né? Porque teve bomba de gás lacrimogêneo e foi muito, né? Foi muito difícil. A mãe também achou estranho e foi até contra inicialmente, mas depois acabou se tornando um grande cabo eleitoral. Eu nunca me imaginei balançando bandeira de um candidato nas esquinas de Fortaleza. E fiz isso várias vezes com o maior prazer. Eu nunca me imaginei caminhando da Praça da Imprensa até o campus do PC, caminhando com bandeiras, com um pequeno grupo, conversando com as pessoas falando, apresentando, e eu fiz isso.
e botei, está no meu currículo. E foi extremamente prazeroso. Eu vou dizer aqui o que eu já disse tantas vezes, inclusive isso está registrado em texto, né, no Instagram dele. No começo, quando eu percebi que era algo se definindo mesmo, eu vou dizer assim, quase me apavorei, né? Me preocupei muito, porque a gente tem o lado ser social e tem o lado mãe, o lado emocional, né? A gente, como se diz no popular, a gente lambe a cria e a gente quer proteger, quer cuidar, não quer que nada ruim aconteça. Então, no início, realmente, não só fiquei muito preocupada, como eu fui contra. Fui contra, falei para ele que ele não devia se envolver com isso, etc. Mas depois eu percebi que era algo muito importante para ele e que ele fazia isso mesmo antes de se tornar parlamentar, ele já fazia isso como militante ambientalista, desde a escola, né? Então ele só, digamos assim, ele continuou e potencializou essa luta que ele já fazia na escola, depois fez na universidade e continua fazendo agora como parlamentar. Então, o que aconteceu? No começo, realmente, eu fui contra. Eu não queria, eu me preocupei, né, porque é o lado afetivo que cuida, mas depois, o que aconteceu? Como quase toda mãe faz, abracei a causa, me envolvi, né, aprendi. Eu até costumo dizer que eu aprendi muito com o Gabriel nesse sentido, porque eu não era militante política, nunca fui. Eu nunca fui cabo eleitoral, né? Eu nunca fui alguém que faz parte, mesmo que indiretamente, eu não sou do mandato oficialmente, mas eu estou sempre junto, ouço as ideias, discuto, quero saber, pergunto. E acabei, até eu diria hoje, gostando de ter me envolvido nessa atividade. Acho que foi um crescimento, porque eu sempre, independente de Gabriel, eu sempre fui simpatizante com relação a essas causas. Eu sempre me preocupei, eu sempre me informei. Então, ter um militante das causas ambientais dentro de casa acabou naturalmente fazendo com que eu tivesse um envolvimento muito maior. E hoje eu não tenho mais essa visão de ser contra ou de... Claro, continuo me preocupando afetivamente como mãe, né? Às vezes me preocupa, às vezes até sofro. Todo mundo sabe o que é a cena política em todas as esferas, municipal, estadual, nacional. Mas hoje eu fico feliz de alguma forma estar contribuindo para essa luta dele, para essas bandeiras. Eu acho que isso me fez crescer. Para o vereador, a parte mais difícil do trabalho no parlamento é não poder organizar a vida pessoal, já que as emergências não têm dia ou hora para acontecer. É um trabalho que não tem horário, né? Assim, é de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, às vezes madrugada, né? Várias vezes já, eu em casa já, por exemplo, indo dormir meia-noite e aí vem um chamado, a comunidade na beira do Riacho Maceió está alagando, né? Tá chovendo, o rio subiu, tem que ir imediatamente, aí pega as coisas e vai lá, 1 da manhã, isso aí já ocorreu várias vezes. Incêndio, né, nas áreas verdes, alagamento de comunidades, derrubadas de moradia, né? Uma série de questões emergenciais que qualquer hora a gente tem que ir. Então não é um trabalho que não tem carga horária, né? Então a vida pessoal ela fica muito prejudicada, né? Então mas eu tenho momentos de desligamento, né? Que geralmente são os momentos ou de esportes, né? Todo dia eu pedalo, todo dia à noite, né? Lá para as 11 horas da noite, 10 horas. Pratico jiu-jitsu, pratico karatê. Às vezes outros esportes também que aparecem por aí, caminho, corro, né? Mas tudo é assim, ou 5 da manhã ou 10 da noite, né? Que é quando eu consigo dar uma respirada, né? Essa participação ativa de Gabriel nos problemas das comunidades estreita os laços com os moradores dos bairros onde mais atua. A gente sabe que ele é uma pessoa com estudo, ele é mestre, ele tem mestrado. E mesmo assim, ele vem para a periferia, ele anda junto com o povo, ele pisa no barro junto com a população. Ele não é daquele que somente envia assessores, ele vai junto, ele luta junto com a população. O Gabriel, além de um político muito atuante, ele também é uma pessoa muito solidária. Que a gente também aqui tem uma cozinha solidária. E ele sempre também nos dá apoio nessa cozinha solidária. Ele como pessoa. Às vezes ele manda doação,
às vezes, ele e a família dele vem, ajuda a gente na cozinha. É aquele trabalho assim, não somente por ajudar, mas é aquele trabalho pelo amor mesmo que ele tem pelas pessoas. Ele sempre foi muito comunicativo, né? Ele sempre foi muito comunicativo, ele sempre gostou muito de interagir. Ele pequenininho mesmo, ele já tinha, digamos assim, uma certa receptividade com o outro, com qualquer pessoa que falava com ele. Ele tinha um sorriso acolhedor e ele sempre gostava de interagir, de responder, né? Desde pequeno. E esse traço, eu acho que faz parte da personalidade dele. Quer saber mais sobre esse engajamento do parlamentar? Então não sai daí, que no próximo bloco a gente continua contando curiosidades sobre a história de Gabriel Aguiar. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. O trabalho dos vereadores está em toda a Fortaleza. Eles traduzem a sua voz em leis municipais que fazem a cidade acontecer e se desenvolver. A informação do valor por quantidade do produto nos supermercados é lei da Câmara Municipal para garantir os nossos direitos. Quando a gente coloca o nosso carro no estacionamento, tem uma lei para proteger nossos direitos. O meu filho tem deficiência e teve prioridade na vaga da escola, garantida por lei municipal. O meu atendimento preferencial em todos os caixas também é trabalho dos vereadores. É lei. Uma cineminha também é garantida também pela lei municipal. E o nosso meio ambiente está protegido com uma lei municipal que proíbe as queimadas. O trabalho do vereador é construir uma fortaleza de todos. Uma cidade melhor pra gente viver. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Gabriel conta que foi dando aulas gratuitas de karatê que aprendeu muita coisa da vida, sempre com um olhar diferenciado sobre as experiências. Sou faixa preta de karatê. O jiu-jitsu eu estou na azul ainda e não estou conseguindo ter a disciplina necessária, né, para avançar. Mas karatê, antes de ser vereador, eu dei aula por muitos anos para criança, né? Tanto dei aula em academia, né, paga, quanto dei aula em projetos sociais, né? Então dei muita aula no Bom Jardim, no Conjunto Arvoredo, dava aula para turmas grandes, 40 alunos, 50, aí dos 4 aos 14 anos, né? Comecei com 6 o karatê, né? Foi logo depois da capoeira. Cada comunidade tem uma realidade, né? E essa realidade ela tem se agravado, eu acho, nos últimos anos, né? A questão dos territórios, a questão da violência, né? A questão da falta de direitos fundamentais, né? Como o saneamento básico, o esgotamento sanitário, a questão da drenagem, né? Os alagamentos são regra nas comunidades, né? O déficit habitacional também a gente percebe muito, porque eu via estudantes alunos, né, pequenos karatecas, né, que chegavam para ter aula, a gente fazia vaquinha para conseguir um kimono, para conseguir uma luva, e eu via às vezes que esse aluno saía de casa e saía do treino e voltava para um barraco, né. Eu ficava tonto na aula e eu perguntava se tinha comido antes da aula, dizia que não tinha comido no dia, né. Então são realidades que a gente vê quando está próximo, né, quando está no dia a dia, isso balança muito a gente, né? Por isso o esporte ele é também uma ferramenta de transformação social muito grande, né? E esses vários projetos sociais de esporte, né, de lazer, de cultura que tem nas comunidades
são fundamentais. E eu via isso pela arte marcial, né? Mas tem diversos, né? Como na nossa praia tem projetos de surf, né? Como tem muito no Serve Luz, no Titanzinho, né? Cais do Porto, Barra do Ceará, Vila Velha, Sabiaguaba. Então, a gente vê não só aquelas pessoas que se tornam exemplo, mas a comunidade inteira se transforma quando tem um programa sério, né? De esporte, de cultura, fundamental. E eu comparava também a realidade dos alunos. Eu dava aula em academias na área nobre de Fortaleza e dava aula em várias comunidades na periferia, né? Então, é uma realidade completamente diferente, né? Dos alunos, das famílias, do amparo, né? E por aí vai. Entre os projetos criados pelo vereador ao longo do mandato, podemos citar o Gabriel nas Comunidades, em que o parlamentar vai até o local para conhecer pessoalmente e ouvir as demandas da população. Quando esteve no bairro Siqueira, Grande Bom Jardim, Gabriel fez visitas aos residenciais Eloneida Studart e Ana Facó, onde reuniu algumas solicitações dos moradores. Foi lá que conheceu o Arley, liderança comunitária, hoje apoiador e também grande amigo. Eu entrei em contato com o Gabriel via Instagram, ele veio, nos atendeu e a gente levantou que, além do problema com os feirantes, a gente tinha muitas outras demandas. Por exemplo, as linhas de ônibus, as linhas de transporte escolar que nós não tínhamos também. E nisso, toda vez que a gente precisa, ele vem até aqui, a gente tem acesso a ele e ao gabinete dele. Até mesmo a Amanda estará aqui mais tarde, que ela é uma das assessoras do mandato do Gabriel. Ela é arquiteta, que ela está à frente do projeto da feira da nossa comunidade. Os nossos dois maiores males hoje é a falta de cuidado que o humano tem com a natureza e outros são os povos periféricos, onde ele também dá grande assistência, ajuda muito, ele vem, ele conversa, palestra para a gente, envia projetos de lei para a Câmara. Ele, além de ajudar a gente como pessoa, ele nos ajuda como parlamentar. O combate ao abandono de animais domésticos é uma das lutas antigas. É apaixonado por bichos, mas curiosamente, quando era criança, nunca teve animais de estimação em casa. Hoje tem 2 gatos. Ele sempre quis ter, sempre me pediu um cachorrinho, ou qualquer animal, só que ele era muito alérgico, aliás ainda é, mas na infância muito mais. Então eu tinha medo de que um animalzinho, né, fosse potencializar essa alergia. Houve um momento em que a insistência foi tanta que a gente até teve por pouco tempo um hamsterzinho, mas foi uma coisa muito rápida, não teve animal de estimação em casa normalmente, constantemente, né? E aí durante a infância não teve, mas ele sempre queria. Só que eu principalmente, apesar de gostar muito de animais e sempre criei gatos, mas eu tive medo disso, né? Hoje eu tenho 2 gatos, o Dawkins e a Aimee, é um casal, né, um macho e uma fêmea. O Dawkins gosta muito da Aimee e a Aimee detesta o Dawkins. Então eles vivem nesse convívio aí complicado deles, mas eu gosto muito dos 2 e são nossos companheiros em casa, né? Sempre quis ter, mas só consegui agora esses 2 gatos, né? Mas nunca tive cachorro, sempre quis também, e outros animais também, domésticos, né? E é assim, por onde anda, está sempre atento aos cães e gatos doentes. Tem muitos aqui que têm suspeita de calazar, com sarna, e é um sofrimento muito grande para os animais nessa situação, porque a gente, quando a gente está doente, a gente vai, procura um médico e tudo, eles não têm esse meio. Então a gente vê os sofrimentos deles. Aí a gente tenta até mesmo ajudar no possível, igual colocando água, comida para eles, para que eles pelo menos se alimentem. Ele oficializou o pedido do envio do Vetmóvel, entrou em contato com a Central de Zoonoses para que isso seja resolvido o mais rápido possível.
que essa foi uma pauta que desde a graduação eu tenho atuado, né? A questão do abandono, né, de animais domésticos, né? O impacto que isso causa para os animais domésticos que sofrem com isso e também o impacto que isso causa para a biodiversidade, né? Porque são animais asiáticos, né, que acaba que nessa interação há uma série de impactos à biodiversidade também. Então, desde a graduação, a gente criou um grupo de gestão dos animais abandonados da universidade, né? Junto com Animais UFC, que é um outro grupo, e aí a gente criou era uma comissão de planejamento integrado de animais abandonados na universidade. Aí começamos com cães, gatos, mas também vacas, né, jumentos, e aí conseguimos fazer um plano de gestão que deu muito resultado. Hoje ele está no planejamento da Universidade Federal do Ceará, e de lá a gente levou para outros espaços, né? Aqui para o Parque do Cocó, fiz o plano de manejo aqui do parque, né? A parte também de gestão desses animais, e em praças e cemitérios e outros lugares também. Então, a gente consegue, olhando com carinho e consciência esse tipo de pauta, gerir pelo bem dos animais domésticos que não deveriam estar na rua, né? E também da biodiversidade, que é muito prejudicada com a presença desses animais, né? Essa defesa dos animais não tem data de validade, independente de cargo político. Sobre projetos futuros, não esconde certo saudosismo da vida acadêmica. A família acredita em passos maiores. Os apoiadores também acham que ainda há muito por vir. É uma dificuldade que eu tenho de pensar de muitos anos para frente, né? Acho que é tanta coisa ao mesmo tempo, né, que eu aprendi a achar que os tesouros, né, as surpresas, as coisas boas da vida estão nesse instante aqui que a gente está, né? Enquanto eu estou falando aqui, olhando para essa câmera, quem está assistindo aqui também, nesse exato instante eu acho que é onde as coisas acontecem, né? Então eu não costumo projetar muito para frente, criar grandes expectativas para anos no futuro, né? Eu espero estar aqui na luta, espero que a luta esteja bem maior, né? Eu espero que a gente tenha conquistado vitórias, que a natureza esteja ainda mais preservada, que tenhamos cidades com mais justiça socioambiental, menos desigualdade, né? Se eu for projetar algo, é muito nesse caminho, né? Eu gostaria muito de voltar para as pesquisas, né? De voltar para o doutorado, de seguir a investigação ambiental, né? Isso é uma coisa que me motiva muito, me instiga muito, mas hoje eu sei que é inviável conciliar um mandato, né, com um projeto como esse, né? Então isso é algo que eu deixo para o futuro. Em algum momento eu devo retornar para a academia, para a pesquisa e por aí vai. Mas a minha vontade agora política, sem dúvida, eu acho que a gente está só começando, né? Acho que a gente está nesse nosso primeiro mandato, né? Foi uma primeira entrada nesse espaço institucional. A gente quer seguir nessa luta, disputar esses espaços, conquistar mais espaços, né? E também que outras pessoas que defendem essas causas também entrem, né? A gente precisa de mais juventude, né? A gente precisa de mais representação. Então, uma vontade grande que eu tenho é que eu um dia não esteja conversando só sobre o nosso mandato, o nosso trabalho, mas sobre os mandatos e os trabalhos de várias outras pessoas que tenham chegado e que a gente esteja dando as mãos nessas causas, né? Que ainda é tão árido, né? É tão difícil lutar por essas pautas, nesses espaços institucionais, né? Tudo na vida é uma via de mão dupla. Tudo que você leva, você traz de volta. Se você leva coisas boas, você traz coisas boas. Então, o nosso desejo simplesmente é que continue cada vez evoluindo essa relação. Como pessoas, como parlamentar que ele é hoje, um dos parlamentares mais atuantes da Câmara Municipal. Eu desejo mesmo de todo o coração que o Gabriel consiga chegar ao poder executivo como governador do estado, porque é uma pessoa exemplar, humana, que sabe os deveres de um político e sabe o que é ser uma pessoa humana.